hoje trazendo para você um vídeo bem diferente, né? Eu costumo dizer assim, né? Que nada nessa vida é por acaso, absolutamente nada, né? Nenhuma folha cai da árvore por acaso, né? Quando ela cai é porque já estava na hora de cair, é porque já não vai ser mais útil ali onde estava, né? A fruta quando cai é porque já está boa, né? Ou porque ela não iria ficar boa o suficiente, aí acaba caindo, né? Então nada, absolutamente nada na vida é por acaso. Às vezes algumas coisas acontecem, a gente reclama, né? Ai, não deu certo por quê? Ai, perdi o ônibus por quê? E às vezes lá na frente a gente acaba entendendo que não é que não deu certo, é que o que não deu certo é que no fundo deu certo, não é que deu errado, deu para entender? Né? Nem tudo que deu errado, na verdade deu errado. Às vezes deu errado para dar certo. Essa é a verdade. Acontece muito isso na vida da gente. É que a gente, no fundo, a gente não sabe de nada, mas a vida sabe, né? A vida sabe. Às vezes a gente é tirado, né? Livrado. A vida nos livra de acontecimentos ruins, tirando coisas do nosso caminho. Então, às vezes a gente perde o ônibus porque alguma coisa dá errado. Às vezes uma pessoa sai da nossa vida, né? Um relacionamento que não dá certo, né? Porque já estava na hora da pessoa sair, porque ela já cumpriu ali o que tinha que cumprir. Aí ela sai, às vezes a gente reclama, mas se aquela pessoa não saísse naquele momento, e aquela pessoa que está vindo, né? Que ela precisa, o espaço está livre para ela chegar, para ela entrar, né? Então algumas coisas precisam acontecer para que coisas novas surjam, né? Então tudo acontece do jeito certo, na hora certa, pelos caminhos certos. É a gente que muitas vezes não tem consciência disso, né? Então hoje eu tô trazendo para você, falei tudo isso aí, né, para dizer que nada na vida é por acaso, porque não é, de verdade não é, né? Então, trazendo para você 3 mensagens e basta você escolher um número, né? E aí você vai escutar as 3 mensagens, mas se escolhe um número, de repente pensa aí na sua vida, escolhe um número e tira a mensagem. Essa mensagem vai ser para você. Para, reflita, porque essa mensagem é para você, tá? Bora lá, mensagem número 1, número 2 ou número 3. Agora escolhe e bora lá! Mensagem número 1. O mundo é um belo livro, mas pouco útil para quem não sabe ler. Olha só, tem tudo a ver, né, gente? Eu abri esse livro no acaso, né? 100 pensamentos poderosos. E tem tudo a ver com isso que eu acabei de falar, né? A vida é um livro, mas pouco útil para quem não sabe ler. Às vezes a gente faz orações, né? Pede a Deus, ao universo, para que coisas aconteçam na vida da gente, né? Para que coisas boas, maravilhosas aconteçam. A gente pede orações, quer respostas às nossas orações. Aí a gente reclama, nossa, eu queria tanto, eu pedi tanto e nada aconteceu. Às vezes não aconteceu porque era o melhor pra gente que não acontecesse, que não realizasse, porque era o melhor pra gente. E às vezes, o que acontece, né? A oportunidade bate na porta da gente, chega até a gente, é enviada através de alguém, através de uma mensagem que a gente recebe e a gente não percebe, né? Que chegou aquela oportunidade, que chegou aquela resposta da oração, às vezes através de um insight, né? Através da mensagem de uma criança. Quantas crianças falam as coisas e a gente não se dá conta, né? Às vezes as oportunidades chegam de várias maneiras e a gente não percebe, né? Por quê? É pouco útil para quem não sabe ler. E muitas vezes a gente não entende, não compreende, não sabe ler, né? A resposta que está chegando.
ali, batendo, às vezes batendo na nossa porta e a gente não está percebendo. Às vezes a oportunidade está ali, ó, já está do nosso lado e a gente está orando para ela chegar, né? Tá esperando ela chegar e às vezes ela já está ali, né? Às vezes já está ali, né? Então, reflita sobre esta mensagem. Bora lá, mensagem número 2. Vamos lá abrir novamente. Bora lá. As ações são muito mais sinceras que as palavras. As ações são muito mais sinceras que as palavras. Muitas vezes as pessoas nos dizem elas dizem muitas vezes coisas que a gente quer ouvir, porque elas sabem que a gente vai ficar satisfeita, vai ficar feliz ouvindo aquilo, né? E elas não querem nos desagradar, nos desapontar, nos machucar, e acaba nos dizendo coisas que elas acham que a gente gostaria de ouvir, principalmente quando é as pessoas que amam a gente, né? Nem sempre elas têm coragem de dizer a verdade, mas não é porque tá mentindo, porque tá escondendo, é porque não quer machucar. Mas nas ações delas, a gente acaba percebendo muitas coisas. Às vezes a gente reclama que as pessoas não falam assim, eu queria tanto ouvir fulano dizer que me ama, mas a pessoa não diz, não tem coragem de falar que ama. Mas nas atitudes, nos gestos dela, o jeito que ela trata a gente, que ela lida com a gente, que ela cuida da gente, que ela acaricia. Muitas vezes não é nem o cuidado, né, de ir lá fazer carinho, mas nas atitudes dela, o jeito dela cuidar da gente, mesmo que a distância, tem gente que cuida da gente a quilômetros de distância, né? Cada um tem a sua forma de amar, a sua forma de agir, a sua forma de demonstrar amor. Então as ações muitas vezes falam mais do que 1000 palavras, né? Se essa mensagem caiu para você, reflita no que ela se encaixa, né? Que às vezes não é só as ações dos outros, né? Às vezes são as nossas ações também. As nossas ações também, tá? Então, mensagem número 3. Bora lá? Não existe o esquecimento total. As pegadas impressas na alma são indestrutíveis. Às vezes, a gente diz coisas para as pessoas, faz coisas para as pessoas, a gente acaba esquecendo, né? Às vezes a gente magoa, esquece que magoou, mas é aquela coisa, né? Quem bate, esquece, mas quem apanha, jamais esquecerá o quanto aquilo foi doloroso, o quanto aquilo doeu, o quanto aquilo machucou. Então é preciso tomar muito cuidado com o que a gente fala, para quem a gente fala, né? Porque às vezes, se a gente ouvisse aquilo, a gente não se magoaria. Mas cada pessoa está passando por uma fase da vida, está passando por uma situação, está passando por determinados problemas. E às vezes a gente diz coisas que não machucaria a gente, mas machucaria outras pessoas. E às vezes uma coisinha que a gente fala transforma toda uma vida, toda uma realidade, todo um resultado da vida de uma pessoa. Às vezes, a gente diz coisas que a gente acha que é uma bobagem e leva a pessoa a uma depressão, né? Às vezes, aquilo tira todo o ânimo da pessoa, toda a vontade de viver. Às vezes, a gente poderia, sabe, tirar uns minutinhos para ouvir a pessoa, porque que ela quer desabafar, ela quer conversar. E a gente não tira esse um segundinho para conversar, para ouvir, né? Porque aquele momento é importante para a pessoa, ela precisa pôr aquilo para fora. E porque a gente não teve aquele um segundo disponível, porque a gente não pôde doar aquele um segundo, às vezes faz uma diferença enorme na vida das pessoas. Enorme, 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 enorme. Ouvir muitas vezes pode salvar uma vida. Ouvir muitas vezes pode salvar uma família, uma multidão.
doar um segundo para responder uma mensagem. Às vezes a pessoa parece que está no desespero, a gente fala assim, ah, é bobagem. Às vezes o que é bobagem para a gente não é bobagem para o outro. Às vezes o que está machucando o outro e não machucaria a gente, não é por isso que vai deixar de ser importante, né? Então a gente precisa ficar mais atento ao que a gente faz, às nossas atitudes em relação ao outro. Às vezes é necessário, e a humanidade está precisando por demais disso, de empatia, saber se colocar no lugar do outro, saber compreender que não é porque não é importante para mim que não é importante para o outro. É tomar cuidado para não machucar, para não ofender tanto as pessoas. Porque tem muita gente carente de amor, carente de diálogo, carente de atenção. Doar não é só coisas materiais. O ouvir também, muitas vezes, é doação. E é prestar atenção, né? Nas pegadas impressas da alma. Tomando cuidado com o que a gente faz, com o que a gente diz. Porque o outro, ele não é apenas o outro. Ele é um ser humano, assim como nós. Às vezes a gente fala das pegadas impressas na alma, a gente pensa logo na gente, né? Mas essa frase, ela pode servir para você e pode servir para o outro. Porque a humanidade está precisando, sim, que as pessoas usem um pouco mais de empatia. O outro, ele não é simplesmente o outro é você. Porque afinal a gente está todo mundo no mesmo barco, todo mundo no mesmo mundo. Se a gente prejudicar isso aqui, ó, esse mundão aqui, todo mundo se dá mal junto, tá? Então essas foram as 3 mensagens. Como eu disse, nada nesse mundo é por acaso. Fique em paz, beijos de luz, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.